Brasil a nossa missão de vida. Porque a polícia é você. Polícia Rodoviária Federal. Uma polícia de todos os brasileiros. Aí, um vídeo para apresentar para vocês como é esse projeto, né? Hoje estou recebendo aqui a PRF Raíssa, o PRF Borgo. Eles vão nos dar a honra de falar com a gente um pouquinho sobre esse projeto Mapear, já que as nossas estradas já não estão sendo mais tão inocentes, tão seguras quanto deveriam ser para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Pode dar o bom dia de vocês? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Vamos sentar? Tem um textinho que eu fiz para a gente poder falar um pouquinho sobre exatamente o que vem acontecendo, né, nas estradas e sobre o projeto Mapear. Eu vou ler para os telespectadores. As estradas do nosso país, infelizmente, também são rotas para um dos crimes mais covardes, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a Polícia Rodoviária Federal está na linha de frente desse combate e tem uma arma poderosa, que é o projeto Mapear. Desde 2003, o Mapear mais do que um projeto, é uma política pública de policiamento preventivo que funciona. Eles utilizam uma metodologia de ponta para rastrear e classificar cada ponto de vulnerabilidade nas nossas rodovias federais. Não é um achismo. Eles identificam de forma auditável onde o risco é baixo, onde ele é médio, onde ele é alto e onde ele é crítico. E nós temos tabelas que nós vamos mostrar sobre isso. E a ação é direcionada. Os locais classificados como de alto risco e críticos se tornam prioridade máxima. E é aí que entra a operação Domiduca. Anualmente, a PRF cai em campo, fiscalizando, conscientizando e, acima de tudo, impedindo que o crime aconteça. Nesses locais, os policiais não só fiscalizam, mas também promovem palestras rápidas e impactantes. O objetivo? Tocar na consciência de frequentadores e responsáveis, alertando sobre as consequências psicológicas e físicas devastadoras que a violência causa nas vítimas. O foco do Mapear é claro: tornar as rodovias federais ambientes seguros para nossas crianças e adolescentes. E os resultados mostram que está funcionando. Ao fiscalizar os pontos mais críticos, a PRF tem obtido sucesso na redução da incidência deste crime. É um trabalho que abrange todos os 26 estados e o Distrito Federal, protegendo o futuro do Brasil, quilômetro por quilômetro. O projeto Mapear da PRF foi premiado na categoria Produção de Conhecimento na 14ª edição do Prêmio Neide Castanha, agora de 2025. Este prêmio tem como objetivo homenagear personalidades e instituições que se destacam na defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes, especialmente dos direitos sexuais. No dia 31 do 10 agora, 31 de outubro, iniciou-se a 10ª edição do projeto Mapear. A gente acabou de ver o vídeo em que fala justamente sobre esse projeto. Já estamos aí na 10ª edição, desde 2003, né, que foi quando começou esse projeto. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para o nosso público o que é o projeto Mapear. Então, primeiramente, é uma honra poder estar fazendo parte desse programa. Eu queria agradecer pessoalmente a senhora essa oportunidade de poder estar aqui trazendo, né, para a população itaitubense o que é o Mapear, né? A gente tem sob nossa responsabilidade atualmente em torno de 75 mil quilômetros, né, de rodovias, estradas federais, e a gente sabe que por esse longo percurso podem acontecer, né, tem incidência de muitos crimes, muitas coisas podem acontecer e precisa, né, da presença, de uma presença mais veemente da segurança pública. E aí aquilo que está no nosso alcance, que a gente pode fazer, a gente procura sempre desempenhar da melhor forma.
E desde então desde 2003, na verdade, que a gente começou com o trabalho Mapear. É interessante perceber, né, a respeito do Mapear em 2003, que surgiu da intenção dos nossos colegas de farda de verem, né, ao fiscalizar, ao estar no policiamento ostensivo, né, ao longo do trabalho deles, eles perceberam, né, presença de crianças e adolescentes ao longo das rodovias e a situação de extrema vulnerabilidade e como aquilo poderia afetar a vida delas, né? E isso diretamente, e obviamente indiretamente também, a sociedade como um todo. E aí eles pensaram, né, por que não mapear? E aí, por conta deles, houve esse mapeamento dos pontos onde tinha a incidência dessas crianças e desses adolescentes. E 2004 no biênio de 2004, 2005 foi quando ocorreu o primeiro mapeamento. A gente teve como primeiro ponto quase 1.000 pontos mapeados. Assim. Já no primeiro momento. 1.000 pontos. E começou... E esses pontos, eles foram também classificados conforme vocês colocam aí. Baixo risco, médio risco, alto risco e crítico. Sim, só que hoje, com essa robustez, né, com a forma como a gente apresenta os dados hoje, foi um caminho, né? A gente foi caminhando e atualizando e tecnologias para trazer ao ponto que estamos hoje. No começo foi algo muito mais manual e ainda assim eles conseguiram fazer um trabalho exímio, sabe? Então, assim, foram quase 1.000 pontos mapeados, né, nesse primeiro biênio. E desde então, o que começou como um projeto Mapear, hoje a gente tem como uma das principais políticas públicas relacionadas a ESCA, né? Exploração sexual de crianças e adolescentes pela parte da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje, inclusive, mais à frente, né? Quando chegar o momento oportuno de a gente tocar no assunto, vamos estar falando do Mapear 2.0, que é a ressignificação do nosso aplicativo, para que a gente possa, inclusive, incluir mais dados, mais localidades, mais coisas que possam dar mais robustez aos nossos dados, para que, inclusive, a operação do Omiduca seja ainda mais sucesso do que ela já é atualmente. Até porque lá em 2013 a gente não tinha drone, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Eu estava acompanhando lá o site de vocês, da PRF, e gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Esse site, ele tem acesso público também, não tem só acesso restrito, né? Tem o BI lá que vocês podem acessar, que tem os painéis que mostram, por exemplo, quais são as cidades, quais são os estados e tudo. Então, são dados que vocês podem utilizar para vocês até conhecerem um pouquinho da realidade de cada um, né? E aí, a gente falando justamente sobre isso, de começar esse projeto Mapear, foi uma iniciativa que tinha só uma ideia de mapear mesmo, e hoje é uma política pública, né? Uma política pública. Borgo, como é que você entrou nisso? Olá, bom dia a todos. Primeiramente, é um sinal de muito prestígio a gente estar recebendo esse convite. Eu falo em nome da Raíssa, em nome da nossa equipe, uma equipe muito bem qualificada, nossa equipe de direitos humanos. Eu faço parte da base descentralizada de direitos humanos. Estamos em 9 policiais hoje, desempenham um trabalho magnífico em todas as questões relacionadas aos crimes e à prevenção relacionada aos direitos humanos, campanhas e as operações em si. Como que eu entrei nisso? No princípio, comecei a estudar para a Polícia Rodoviária Federal. E aí, assim, a visão que eu tive, como eu venho de uma outra região, a visão que eu tive do norte é uma região diferente do que a gente é acostumado. Eu sou lá do sul, mas assim, é um local extremamente acolhedor, extremamente tranquilo, e que, sim, necessita de muitas políticas públicas. E ao chegar aqui no estado, eu pensei, como policial, como eu posso realmente me jogar de cabeça aqui para realmente ter vida nessa sociedade, para a gente poder elaborar políticas públicas, fazer missões, fazer campanhas. E foi na base dos direitos humanos que eu tive o primeiro contato com o projeto Mapear. A gente já tinha tido, né, no curso de formação um pouquinho. E aí, lá no curso de formação, eu olhei, inclusive esse vídeo aqui e mais alguns outros,
falei, é isso que eu quero. E hoje estou tendo a oportunidade de participar desse grande projeto aqui. E com grande felicidade, eu participei do mapeamento, né, dos policiais que ficam na unidade operacional que vocês veem aí. Pensamento também específico, já fizemos na semana passada, ou 2 semanas atrás, uma missão de mapeamento também, um mapeamento um pouquinho mais complexo, né? Saímos daqui de Itaituba, passamos por Moraes Almeida, Novo Progresso, chegamos até quase a... Trocar o microfone aqui que deu uma falhazinha. Ao vivo sempre tem, gente, fique tranquilo. Mas estava dando para ouvir um pouco, querem que eu repita? Sim. Certo. Então, a gente passou por Novo Progresso, chegou quase a divisa do Mato Grosso, que é quase o fim da nossa circunscrição. Fazendo esse mapeamento de pontos, levantamos quase 150, 200 pontos aí de vulnerabilidade. E também participei um mês atrás da missão do Miduca, né? Era, na verdade, uma missão preparatória para a COP30, missão Curupira-Mirim, mas é o mesmo modo operante, o mesmo procedimento da operação do Miduca, onde a gente coleta esses dados do mapear e transforma ele em operação mesmo. A gente vai nos pontos de mais vulneráveis, né, grau crítico ou grau alto, né? E faz as intervenções, abordagens, qualificações, e também, de certa forma, é uma forma de mostrar a ostensividade da polícia, mas também mostrar que a gente está ali para realmente ser um instrumento de ajuda para a população, e não só a repressão. Sim. Tá? Até eu vou fazer uma brincadeira aqui. Quem tem que ter medo de polícia é quem deve alguma coisa, né? Se você não deve nada, se você está em dia com a lei, está tudo certo, você vira até amigo de policial, entendeu? Agora, se você tá com alguma coisa aí sim, né? Aí você tem que ter medo, mas não, são pessoas que estão aqui justamente, e o que eu achei mais legal, quando eu fiz o convite para vocês estarem aqui, é justamente mostrar esse outro lado da Polícia Federal, né? Da Polícia Rodoviária Federal, que não é só estar ali multando, né? Não está ali repreendendo, mas fazendo um trabalho social. E como é que vocês fazem esse mapeamento, vamos assim dizer? Vocês recebem denúncias, vocês identificam, vão em campo, fazem uma pesquisa? Como é que isso surge? Como é que isso começa? Então, assim, a nossa circunscrição, né, como eu falei, é entre rodovias e estradas federais. Nosso mapeamento vai de acordo com o trecho que está sob nossa... Você trocou... em relação ao... falando de microfone aqui, gente. Até ajustar tudo. Em relação à circunscrição que nos compete, né? Aquele determinado trecho. Então, por exemplo, a nossa unidade operacional aqui de Itaituba fica por conta da BR-230. A unidade operacional do Trairão fica por conta da BR-163. Então, assim, dentro da nossa circunscrição, quando chega, né, o momento, a época de fazer os mapeamentos, normalmente vem no nosso programa de serviço para a gente poder ir mapeando aqueles locais, né, ao longo do trecho da rodovia, né, das estradas. E a gente vai fazendo um mapeamento. E de dia, de noite, eu particularmente, a minha experiência de mapeamento foi na parte noturna. Então, eu e mais os colegas fomos aqui na 230, a gente mapeou aqueles locais que podem ser, né, podem oferecer risco de vulnerabilidade a essas crianças e adolescentes. Mas, mapeamento de dia, de noite, acredito que o colega aqui foi de dia, foi de noite, né, e quanto mais informações a gente puder coletar e jogar no aplicativo do Mapear, mais dados precisos o aplicativo retorna pra gente. Quer complementar, moço? Me dá esse microfone que ele já não está servindo para nada mesmo. Complementando a fala aqui, muito correta da Raíssa, como que funciona o treinamento do policial, né, para o projeto Mapear. Então, inicialmente é dado um treinamento para conhecimento dos crimes de ética, né, chamados exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio de vídeos, palestras, para que o policial tenha essa consciência, né, de onde o que esse crime, né, assola a sociedade em que ele afeta.
a vivência em geral e o próprio trabalho do policial como tem que ser. E aí, posteriormente a isso, é feito um treinamento prático. Nós somos inseridos, apresentados ao aplicativo Mapear. E o aplicativo Mapear foi um aplicativo desenvolvido pelos policiais rodoviários federais, pelo setor de tecnologia da informação. E é uma interface bem intuitiva, é um aplicativo bem tranquilo, mas o policial tem que ter essa iniciação de treinamento para ele poder, já quando ele for a campo, ele já não ter nenhuma dúvida. Né? Então, nesse aplicativo, são inseridas algumas informações, como o cadastramento do local, né? Nome do local, e é importante salientar que esses locais que são mapeados não necessariamente são pontos de exploração, eles são pontos de interesse na rodovia, interesse público, que podem vir a ser futuramente, ou podem ser pontos de exploração sexual, mas não necessariamente são, então, que... Esteja ocorrendo exploração. Exato. São pontos vulneráveis, com a gente certeza. pode dizer isso, né? E os pontos na rodovia em si, a maioria dos pontos, eles são pontos de vulnerabilidade, né? Porque tem migração de pessoas, né? Então, muitos veículos, então, praticamente todos os pontos são vulneráveis, né? Aí, cabe classificar o grau de risco. E aí, nesse aplicativo também, além do cadastramento do local, ele tem a geolocalização, e o policial mesmo, os policiais do ordinário, como eu falei, os policiais que estão na unidade operacional, e sempre que vocês passam, eles têm, como a Raíssa falou no seu cartão programa, algumas rondas para fazer esse levantamento, e também o policiamento específico, a área de direitos humanos, de qual faz parte, faz esse mapeamento um pouquinho mais, aonde talvez seja um pouquinho mais complicado do ordinário chegar, a parte de direitos humanos faz. E aí o cadastramento, depois do cadastramento, o policial ele vai responder a 11 perguntas. São 11 questões relacionadas ao ponto em si, à iluminação, à presença constante de crianças, a bebidas alcoólicas, o local é vigiado por segurança. São 11 perguntas relacionadas a essa questão. Que vão fazer com que identifique o grau de risco daquele local. Perfeito. E esse grau de risco, é importante salientar também que o grau de risco não é o policial quem faz, né, quem classifica o grau de risco. A interface mesmo, a base de dados, esses dados são tratados e o sistema faz a classificação com base nas respostas do policial. E a classificação, como eu já disse, é baixo risco, médio risco, alto e crítico. Não é algo pessoal, não é só a sua visão ali. É o que você viu baseado no que foi criado como interface para dizer se é baixo, se é médio, se é alto, se é crítico, e aí o sistema cruza as informações e gera o nível de classificação. Perfeito. Não é isso? É muito bom, né, gente? É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial, só para a gente ajustar esses microfones aqui. Enquanto isso, você vai lá, toma seu café, bebe, faz um xixizinho, mas você volta para a gente, que a gente tem muita coisa para conversar ainda. De volta aqui agora, acho que com os microfones certinhos, ajeitados, para a gente continuar aqui com a PRF Raíssa e o PRF Borgo, falando sobre o projeto Mapear. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é dúvida de todo mundo, né? Que quais são esses indicadores? Quais são os indicadores que indicam, né? Ficou bem redundante, mas tudo bem, porque os principais indicadores que vocês utilizam nesse projeto para classificar o risco de um local, né? Então, assim, como que a PRF faz para dizer, olha, esse é um risco, esse é um lugar, como é que é isso? Então, por meio do questionamento, né, das perguntas que a interface do aplicativo Mapear nos propicia. Nesse aplicativo, ele pergunta, né, a questão da luminosidade do local, se naquele momento que a gente estava ali fazendo o mapeamento diurno ou noturno, se tinha presença de criança, adolescente, se alguém fazia uso de bebida alcoólica, né, se tinha bebida alcoólica no local, a questão de se tinha vigilância privada também ou não, entre outros questionamentos, né. E aí, de acordo com o que a gente está, né, naquele momento, naquela situação, né, a gente sabe que diurno e noturno tem as suas diferenças, então é por isso a importância, né, de mapear
tanto de dia quanto de noite, e ali a gente joga no aplicativo, o algoritmo nos retorna, e ele mesmo, o próprio aplicativo, nos retorna se é de baixo risco, médio, alto ou crítico. Entendi. Todos os indicadores, né? Quando classifica, se é baixo, médio, todos eles têm o mesmo tipo de acompanhamento, ou aquele que é de alto tem um acompanhamento diferente, o que é de médio tem outro. Como é que é feito isso? Assim, na verdade, de acordo com o retorno do nosso aplicativo, os locais que são constatados como baixo e médio risco, eles acabam ficando na nossa base de monitoramento. Então, ali a PRF acaba acompanhando com mais constância, até mesmo para perceber se há uma evolução para realmente um local crítico que possa vir a ser um local de ESCA ou não. Mas ele fica na nossa base de monitoramento. Já os locais de alto risco e crítico, eles já vão para a nossa fase de planejamento operacional, que vai ensejar, né, na Operação Domiduca, entre outras ações, né, de repressão ali naquela localidade. O que é a Operação Domiduca? Certo, a Operação Domiduca, apenas complementando também o que a Raíssa falou, o aplicativo Mapear, ele também dá alguns resultados, além desses indicadores de criticidade, que são a quantidade de pessoas alcançadas, a quantidade de locais levantados, e também um indicador muito interessante, que é a quantidade de pessoas resgatadas. São normalmente crianças em condições vulneráveis, que são resgatadas daqueles locais e encaminhadas a conselhos tutelares, e os responsáveis, responsabilizados, ficou redundante também, são levados para a Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. E, desculpa a pergunta, a Domiduca, né? Certo. A Domiduca, ela é uma operação, ela é um resultado operacional do projeto Mapear, tá? Intrinsecamente ligado. Normalmente, quando existe um mapeamento, né, que a gente faz em biênios, 2 anos, provavelmente vai existir uma operação Domiduca na sequência. Nós fizemos uma operação Domiduca diferente, né, um mês atrás, que foi um evento preparatório para a COP30, mas normalmente o cronograma é após as ações do Mapear. E a Operação Domiduca, ela desprende um pouquinho mais de força policial, força no sentido de força de trabalho, né? Normalmente a gente desprende equipes grandes, 4, 6 policiais, que acreditem, para a Polícia Rodoviária Federal é uma equipe grande. E aí a gente faz as intervenções mesmo, porque o mapeamento é mais um levantamento preliminar, né? Algumas entrevistas, algumas conversas, mas nada muito aprofundado. E aí a Domiduca é o resultado, a gente vai lá, adentra os locais, e sejam postos de gasolina, restaurantes, prostíbulos mesmo, faz a qualificação do pessoal, de repente às vezes um mandado de prisão em aberto, alguma coisa, então é realmente uma abordagem, mas também não deixando princípios como a escutativa, a conversa, fazendo esse papel de polícia cidadã, e como a senhora falou, quem não deve, não teme. Então a gente também quer trazer para a gente a população, conversando, conscientizando, e não só fazendo aquela abordagem com um certo nível elevado de força, né? E aí a gente faz a qualificação das pessoas, procura o dono do bar, né? Procura alguns registros, para você entender o contexto que está inserido, né? E aí alguns indícios, né, podem indicar a presença da exploração sexual infantil. E o policial tem que ter esse feeling também para saber. E aí, exatamente. Em caso de identificação, né, como eu disse, encaminhamentos legais, Conselho Tutelar, Polícia Civil. Como é que vocês são recebidos no dia a dia, assim? Eu vou ser um pouco aquela velha história, né? Feminista? Não sou feminista, não, mas assim, mulher, PRF, numa operação dessa, Raíssa, inova, né? É uma bebê, gente, né? Uma bebê, né? A gente, né? Se vocês quiserem falar a idade, tudo bem, não tem problema, mas assim, uma bebê, né? Tá numa ação dessa, que é uma ação que quer queira, quer não, ela tem seus riscos, ela tem seus perigos, né? Porque você está lidando ali com vontades, quereres, com pessoas, né? Com
crenças, com culturas diferentes. A gente até conversou aquele dia, né, Raíssa, lá na reunião que a gente teve, que vem coisa boa por aí, gente. Calma, a gente não pode falar ainda, mas vem coisa boa por aí. Projeto, a gente está juntos, né, num projeto aí, só que a gente ainda não pode falar para vocês, é surpresa, mas a gente está se coçando já para contar. E aí, uma das coisas que a gente falou foi justamente isso, né? O Brasil, são vários Brasis dentro de um Brasil, mas a região norte, ela é um Brasil à parte, né? A gente falou de políticas públicas que fazem lá para cá, tem pouquíssima viabilidade, quase nenhuma, se brincar zero. Então, assim, quando vocês vieram para cá, eu sei que a Raíssa é goiana, de Brasília. O Borgo é do Sul, né? Eu sou paranaense. Paranaense. Eu sou de Brasília também, de Goiânia também, e tem um pessoal daqui que é de Goiânia também, né? Da própria gente, né? Então, assim, como é que é chegar nesses pontos, uma menina, né? Um jovem, e falar assim, olha, a gente está aqui hoje porque a gente vai mapear, vai identificar se isso aqui é um ponto crítico, se tem vulnerabilidade, se tem... Como é que é isso? Então, só para esclarecer, eu tenho 27 anos. Uma bebê. Eu confirmou, gente, uma bebê. 27 anos e realmente, como eu falei para a senhora aquele dia, né, da nossa reunião, realmente, o que é o norte, né? Gente, é bem... Eu não imaginava, né? Não sabia que tinha essa proporção de questão de grandiosidade, riquezas, mas também que de alguma forma fosse um pouco esquecida. E aí, ao chegar aqui, quando eu coloquei o nosso azul, nosso CAC, eu pensei, o que eu posso fazer diferente por esse local? Porque não adianta nada você fazer parte de uma força de segurança pública, você fazer parte de um órgão público, você ser servidor público e não querer servir. E, assim, eu não cheguei a participar de operação como a Domiduca. No momento eu fiquei só no mapeamento mesmo, mas se um dia chegar a oportunidade de ir para o Domiduca, quero muito, quero ter essa experiência, quero poder ter esse sentimento de falar, gente, eu estava no norte, eu pude fazer alguma coisa para contribuir para aquela região, e da mesma forma se for Nordeste, Sul, Sudeste, mas, assim, você entrar na viatura com seus colegas, e olhar lá e, caraca, isso aqui pode ser um ponto. Como eu posso evitar que essa criança, que esse adolescente, passe por essa situação, né, que vai deixar marcas profundas, né? E como eu falei, é um dano direto, né, nessa criança, nesse adolescente, mas que repercute na sociedade inteira. Toda. Porque o colega me corrija se eu falar alguma besteira, mas após a operação Domiduca, tem o pós-operação, né, que a gente precisa, por exemplo, chamar se houver ali naquele momento a necessidade, o SAMU para prestar auxílios médicos. Questão da Polícia Civil, encaminhamento, e depois com aquela criança, com aquele adolescente, CRAS. Então, assim, são todos os órgãos públicos interligados. E isso só prova que não é algo isolado para aquela criança, para aquele adolescente. Então, a gente chega ali e faz o nosso famoso meio de campo, mas a gente precisa do auxílio dos outros órgãos públicos. Então, acaba vinculando a sociedade como um todo. Então, ter essa oportunidade de chegar, de mapear, de falar, de pegar hoje o mapa e os pontos e falar, cara, eu contribuí para isso. Eu contribuí de alguma forma para que aquele ponto que talvez fosse crítico ou alto, porque tem essa redução, não sei se a senhora vai conseguir colocar, né, aqui nos nossos gráficos. Porque tem essa questão da redução. Um ponto que é crítico, um ponto que é de alto risco, passa a ser de baixo risco. Então, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, que a polícia está fazendo o trabalho dela com excelência. Perfeito, felizmente a gente não conseguiu atingir esse patamar, né? Mas o que a gente puder fazer para que seja presente, para que seja ostensivo, para poder mudar de alguma forma a vida dessas crianças, desses adolescentes. Sim. E da sociedade como um todo, né? Porque uma criança abusada, um adolescente abusado ou explorado sexualmente, ele impacta
impacta na sociedade, impacta em casa, impacta na vida dele, na história de vida dele. Né? Quer complementar, Bruno? Não, a Raíssa já deu uma excelente explanação. Eu só queria realmente destacar a importância de ter as mulheres em equipe. É uma coisa primordial e a gente não faz esse tipo de operação sem a presença das mulheres. A gente foi uma equipe de 6 policiais para a última do Miduca, Curupira-Mirim, e tivemos a presença de 3 mulheres e 3 homens. Até porque muito do que se tem lá é relacionado à mulher, é relacionado à criança, e as mulheres, elas têm esse cuidado maior, essa escuta ativa, essa empatia, tem mais aguçada do que o homem em si. E a gente, claro, a gente faz o nosso papel, tanto na segurança quanto na qualificação dos masculinos, faz algumas entrevistas com os femininos também, mas eu diria que a presença da mulher ali é praticamente inviável uma operação dessa sem a presença de uma equipe feminina. E eu digo mais, eu digo que a presença de uma mulher, ela gera uma certa confiança para quem está do lado de cá, né? Então, assim, não menosprezando os homens, pelo contrário, eu acho que estão super parceiros nossos, cada dia mais, mas a certeza de ter uma mulher, de saber, ela sente o que eu sinto, né? Ela entende o que eu passo, então fica um pouco mais fácil até, né? Até mesmo pela questão de que às vezes a gente precisa pegar aquela determinada adolescente, jovem, mulher mesmo, tirar ela da multidão para que a gente possa conversar com ela de forma mais tranquila, de forma mais privativa, né? Que ela se sinta à vontade para falar o que ela quer, o que ela precisa, anseios, medos, dores. Então, assim, às vezes ela fica meio restrita de falar na presença de muita gente. Eis a importância de ter mulheres, né, na equipe, para que a gente possa fazer esse trabalho individualizado e fazer o posterior encaminhamento de acordo com a demanda que aquela mulher esteja precisando. Eu vou pedir o Thiago para colocar, a gente tem os dados aí, eu peguei biênio 17, 19, 23, 17, 19, 23, 25, né? Que são gráficos que mostram, esse é o primeiro, acho que é o primeiro ponto, que, se eu não me engano, eram 1.000 e poucos. Aumenta um pouquinho só, Thiago, para a gente ver ali a quantidade, desce um pouquinho lá. Mapeamentos. Não, esse eu acho que ainda já é o segundo. Tem um que eu me recordo que eu estava estudando, né, sobre ele, que tinha 1.000 e poucos mapeamentos somente, né? O primeiro que você disse, né? Hoje já tem mais de 17.000 pontos mapeados, não é isso? Quase 18.000. A questão, né, pegando o nosso último, né, da 10ª edição, foram quase 18.000 pontos mapeados em relação ao biênio anterior, que foram quase 10. Então a gente teve um aumento. Isso, esse é o nosso atual. Isso. Houve um aumento aí de mais de 80% de pontos mapeados ao longo das rodovias do Brasil inteiro. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que num desses aí, Santarém estava em primeiro lugar. Se eu não lembro se é o de 2019, acho que é o 19. Santarém estava em primeiro lugar, né? Que tinha um quantitativo de mapeamento de 5.000 ou qualquer coisa. Hoje, nesse aí, quem está em primeiro lugar de pontos mapeados, maior pontos mapeados, é a região sudeste, Belo Horizonte, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, se eu não me engano. Vê se você consegue aumentar um pouquinho mais, Thiago, por favor, para a gente enxergar aí. E aí, é aquilo que a gente fala, né? Tem mais pontos mapeados, porém, não necessariamente são pontos que acontecem, de fato, exploração sexual. É isso? E é importante também pontuar que o crescimento dos números de pontos levantados ele também diz respeito um pouco ao efetivo da própria Polícia Rodoviária Federal, né? A região sudeste ela tem um efetivo bem mais elevado. Minas, se eu não me engano, existe a maior quantidade de delegacias da Polícia Rodoviária Federal. Acredito que seja o maior quantitativo de efetivo. Inclusive, já pegando o gancho também, né? A polícia precisa de efetivo. Se Deus quiser, talvez em breve tenhamos mais uma turma. Estou torcendo muito para que essa turma venha. Mais uma turma ou mais um concurso?
Então, primeiramente, né, vou até fazer Porque na hora que falar em concurso, o ouvinte dos telespectadores já... É bom fazer até esse panorama geral, porque assim, nós fomos uma turma formada agora em junho, e existem mais ou menos 500, até mais, né, aprovados no mesmo concurso do nosso, que realizaram as mesmas etapas, e por uma miserinha de pontos ali acabaram para essas turmas, e que merecem também ser policiais, passaram pelas outras etapas, e a única etapa que falta é o curso de formação policial. O prazo do Brasil, infelizmente, o concurso vence no dia 22 de dezembro. Já? Já. Parece que foi 2021 o concurso. Sério? Ele foi prorrogado, né, por 2 anos, até 2023, e foi prorrogado até 2025. Então é até um apelo que a gente faz ainda para que o efetivo melhore, porque ações como essas com certeza vão melhorar. Um incremento aí de 500 policiais, 400, seria algo maravilhoso, extremamente importante para a Polícia Rodoviária Federal. Então, esses resultados refletem assim, os pontos mapeados e também reflete a força de trabalho que a polícia tem. Então, quanto mais policiais vierem para a nossa região, mais pontos, mais resultados a gente vai ter. Sim. Vale ressaltar também, né, que apesar do nosso efetivo não ser da forma como a gente queria que fosse, é interessante, assim, realmente de parabenizar que a gente ainda consegue entregar bons números, bons resultados, bons mapeamentos, apesar de não ter tanto efetivo assim como deveria ser, porque deveria ser a região pela norte... extensão territorial que é o Brasil, né? E a extensão territorial também da região norte, né? A gente é a maior região que tem aqui, então, assim, nós temos, de fato, e de novo vou bater na mesma tecla que eu bato aqui sempre, as políticas públicas que são feitas lá no centro não são políticas cabíveis, na sua grande maioria, para a região norte. A nossa logística de vida aqui, de todos os sentidos, seja de alimentação, de medicação, de equipamento, até mesmo de cultura e tudo, é muito diferente, né? O que você gasta hoje num grande centro, São Paulo, para ir num shopping, né? Você gasta 40 minutos, meia hora, 1 hora, para você ir num shopping aqui, você gasta 5 horas, porque só tem em Santarém, né? Ou um dia e meio, se você estiver em Belém ou em Manaus, né? Então, assim, nós temos, de fato, uma diferença muito grande em relação às outras regiões do Brasil. Tiago, coloca o... Não, vou chamar o intervalo comercial, porque eu quero colocar aqui uns gráficos para a gente discutir, aí eu vou organizar com o Tiago aqui quais são esses gráficos que nós vamos mostrar para os meninos falarem sobre cada um desses gráficos, apresentando os resultados, as intervenções, para ficar mais claro o entendimento de vocês. Rapidinho. De volta ao programa Ser Pleno. Vamos continuar. Eu vou pedir já ao Tiago para colocar um gráfico que fala aí dos resultados, um laranjinha, Tiago. Coloque ele aí para mim, para os meninos falarem um pouquinho sobre os resultados. É o gráfico dos resultados aí, para a gente conversar um pouquinho sobre esses resultados e como é que vem acontecendo resultados do último mapeamento. Aí nós temos... Quer falar um pouquinho, Gordo? Posso falar? Microfone agora. Agora com o microfone. Certo. Então, esse é o último biênio que a gente tem dados, né? A gente ainda está fazendo o levantamento. É importante até pontuar que esse BI, né, ele é alimentado em tempo real, então, às vezes, até uma porcentagem ou outra ela pode fugir, mas nada não... Às vezes pode até, acontece de dar mais de 100%, alguma coisinha assim, mas nada muito longe, nada que não dê para a gente analisar, né? Então, os locais classificados nesse último biênio, aí como vocês viram, foram quase 17.687 pontos no país, aumentou muito, né? Um incremento de 83% com a edição anterior. E desses pontos, aproximadamente 5%, né? 4,5%, 4,6% foram classificados como críticos e 14,5%, quase 15%, alto risco. São esses onde a gente desencadeia operações um pouco mais de repressão, de conscientização e prevenção. E isso não quer dizer que os outros locais ficam desamparados, também são feitas campanhas, conscientizações crescentes,
com os outros locais ali, como vocês podem ver, aproximadamente 30% foram pontuados como médio risco e 51% como baixo risco, um total de quase 80% ali classificados como baixo e médio risco. Isso também reflete uma política de que a gente conseguiu aumentar os números, a fiscalização aumentou e vem uma crescente, mas ao mesmo tempo os pontos críticos e de alto risco eles vêm numa curva descendente, né, diminuindo. Então, isso que já mostra um excelente indicador da nossa operação, né? Porque só o fato da repressão, da presença policial, da prevenção, já é um excelente indicador. Exatamente. Bom, coloca o gráfico da região norte aí, para eles falarem um pouquinho sobre o gráfico aí da região norte. Os resultados, que é o verdinho. O outro. O verdinho. Esse. Então, Aí nós temos 2 biênios, né? 21, 22 e 23, 24. Olha só, ali a gente tem aumenta só um pouquinho, Thiago, fazendo favor, né? Está distante, está um pouco distante aqui, para a gente entender aí a questão. Olha lá. Então, nós temos baixo risco, né? Crítico, alto e médio. Então, esse biênio foi aquele relativo ao que eu falei que a quantidade chegou a quase 10 mil pontos mapeados no Brasil inteiro. E esse biênio 21, 22. Isso, e esse foi o resultado da região norte. Quase 10% de pontos críticos e 23% de pontos de alto risco, né? Aí agora puxa lá desse ano, Thiago. Para nossa última edição. Essa última edição de olha a diferença. Como a gente caiu. Olha o ponto crítico. De novo caiu para 5%. E o de alto risco, cadê o alto? 23 para 12. Olha a diferença. E de médio, puxa um pouquinho para a esquerda, Thiago, só para eu ver os médios de 21, 22. Qual que é a porcentagem? Médio, olha a 33. diferença de médio. Olha como era grande. Isso mostra a questão da atuação. Como é importante a presença da Polícia Rodoviária Federal. A importância do projeto Mapear, que hoje a gente nem chama projeto porque foi o nome inicial, mas hoje é uma política pública. É algo assim de gente ficar feliz, entregar esse resultado para a população do Pará como um todo, né? E como o colega falou, quanto mais policiais vierem para cá, melhores dados, melhor trabalho a gente consegue oferecer para a população. Vocês diriam que as rodovias são a ponta desse iceberg que a gente diz do que acontece na casa, nas cidades, em relação à exploração infantil, sexual de criança, adolescente? Com certeza. Acaba se tornando... Existem duas visões, né? A visão de um círculo vicioso que pode, e a gente tenta interceder para que se transforme em um círculo virtuoso. Como que funciona esse círculo vicioso? As pessoas acabam, né, por desamparo, desassistência, se submetendo a condições de vida precárias, né, às vezes uma falta de uma política pública, historicamente, né? Então, isso acaba criando dificuldades para a família acessar alguns serviços básicos, o que necessariamente implica no baixo desenvolvimento da criança. Então, uma criança vai ter um desenvolvimento baixo, vai ter que ser, infelizmente, ela acaba sendo exposta a algumas atividades, como, por exemplo, a exploração sexual da criança e do adolescente, acaba ficando com marcas que vai levar para a vida, infelizmente, a vida adulta, com sequelas físicas mesmo e psicológicas, e provavelmente vai ser um adulto sofrido, uma pessoa que vai ter muita dificuldade de inserção social, inserção até no mercado de trabalho mesmo. Então, qual o ciclo virtuoso disso? É a PRF operar em conjunto com as outras forças policiais que podem, com a nossa circunscrição nas rodovias, tentar integrar cada vez mais polícia militar, polícias civis, juizados, conselhos tutelares, para que a gente
interfira nesse círculo vicioso e transforma num círculo virtuoso, onde a criança tenha plenas condições, né? Porque a gente sabe que os crimes relacionados à exploração sexual infantil e qualquer crime que envolva a criança é resultado de uma negativa de direitos, né? Uma negativa de direitos à saúde, à educação, ao lazer, a criança ser criança, a brincar, né? Então você conseguindo trazer de novo esse leque, esse guarda-chuva de direitos, a criança vai se desenvolver, vai ser bem educada, vai para a escola, vai se desenvolver como pessoa, vai ser um jovem, um adolescente e um adulto posteriormente produtivo, que venha ter uma cabeça boa, que vai ter um emprego bom e que vai conseguir se desenvolver plenamente como pessoa, uma contribuição para a sociedade. Exatamente, perfeito. Perfeito. Exatamente. Porque assim, a gente sabe que não é só tirar essa criança do meio, não é só isso, né? Aí eu tiro, né? Agora eu vou fazer o advogado do diabo, né? O famoso advogado do diabo. Então, vamos lá. Eu vou lá e tiro essa criança, esse adolescente que está ganhando. Não estou fazendo apologia, tá? Por favor, não estou fazendo apologia à prostituição, não é isso. Mas a gente conhece as realidades do que a gente vive. Eu, como psicóloga da assistência, conheço muito bem uma realidade. Vocês, como policiais, sabem da realidade. Tirou essa criança, só tira. E aí? O que vai fazer com essa criança? Né? Que papel que essa criança vai ter? Né? E a gente sabe disso. Eu tenho certeza que vocês já presenciaram isso. Assim como nós já presenciamos isso, tanto no CRAS como no CRES, né, que é a instância máxima de perda total, né, dos seus direitos, de crianças que dizem, tá, mas se eu não fizer isso, a gente não vai ter o que comer amanhã. Tá, se eu não fizer isso, meu pai e minha mãe não têm outra profissão, eu não tenho, né, então, e aí? Tira e joga e deixa comer, né? Integração entre polícia, prefeitura, tudo que possa somar, tudo que possa unir forças, porque tem aquilo, né, o pré, o durante, o pós. Como é que fica esse caminhar, né? Exatamente. Tem o pré, tá lá o nosso projeto mapear, estamos pontuando, mapeando os pontos. Durante, operação Domiduca, vamos lá, fazemos o que precisa ser feito. Reprime o que precisa reprimir, previne o que precisa prevenir, e o depois. O depois é onde entra o Estado, né? O depois é onde a gente precisa e quer contar com as políticas, né? Que o Estado possa vir a desenvolver de forma a acolher essas crianças, esses adolescentes, né? Muitos realmente, às vezes não, né? A maioria estão fora da escola, né? Não tem, eles meio que ficam assim sem ter uma perspectiva de futuro, né? A gente na condição de servidor público da segurança, na segurança pública, fica até meio assim de enxergar, mas infelizmente é isso. Qual a perspectiva que essa criança e esse adolescente possui? Então a gente precisa, porque é um trabalho conjunto, é um trabalho contínuo. Não adianta a gente, enquanto policiais rodoviários federais, fazer aquilo que nos compete e tentar reprimir e tirar daquela condição que a gente sabe, a nossa visão, a gente percebe que está fazendo mal para aquela criança, para aquele adolescente. Às vezes ele está ali, pode ser que não esteja enxergando, né? Mas a gente consegue enxergar. E a gente quer tirar dali, a gente quer proporcionar algo melhor para essa criança, para esse adolescente, mas chega um ponto que o nosso fazer acaba. Sim, é limitado. É limitado, exatamente. Chega um ponto que acaba. E aí é onde entra o fato de a gente precisar da ajuda do Estado, do município, enfim. E vocês têm encontrado essas parcerias com facilidade ou não tem? Como é que é isso? Como é que está essa... Aqui em Itaituba, por exemplo, vocês estão aqui há quanto tempo vocês estão atuando aqui já? 4 meses. Também 4 meses? 4 meses. Como é que está a receptividade de vocês aqui? Então, assim, quando a gente chegou, né, já tinha uma boa chefia. Agora a Paloma entrou também, né, uma servidora excepcional. O que eu posso dizer é que a gente está conseguindo estreitar os laços, né? Uma reunião, uma porta de entrada aqui agora, como o programa que a senhora está proporcionando para a gente poder falar um pouco do que é o nosso projeto, que é essa política pública.
O que a gente pode fazer, eventos de outras corporações, bombeiros, PM, o que chega pra gente de ofício, na nossa unidade operacional aqui em Itaituba, o que a gente puder marcar presença, a gente está indo, a gente está fazendo tudo possível para estreitar os laços e, ó, estamos aqui, se precisar. Tá? E para mostrar a carinha, né? Dizer que vocês não estão aqui só para multar, para passar o tempo. Exatamente. Né? O tempo que vocês precisam, vocês estão aqui para contribuir para a sociedade itaitubense, né? Que é importante falar isso. A gente tem uma coisa que é uma dúvida minha também, né? O crime sexual, né? Ele é sazonal? Tem época que tem mais, tem época que tem menos, como é que é? Existe essa sazonalidade em relação à exploração sexual da criança, do adolescente? Olha, só complementar, não só sazonalidade, mas com eventos, por exemplo. Ano que vem nós temos Copa. Esse ano a gente tem Copa 30. Isso muda, o cenário muda, o cenário altera, o que vocês percebem? Sim, o cenário muda, principalmente em épocas festivas e época de grandes eventos, principalmente, não culpando unicamente, né, quem vem de fora, mas muito bom. E é o que eu até reflito muitas vezes. Nós temos no Pará uma cultura tão excepcional, tanto lugar bonito, tanta cachoeira, tanto rio, tanto lugar legal para visitar, a floresta amazônica e esse paraíso, são coisas extremamente maravilhosas para se visitar e não é aceitável hoje em dia, na verdade nunca deve ter sido aceitável a questão do turismo ser relacionado ao turismo sexual, principalmente o turismo sexual relacionado à exploração de crianças e adolescentes. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma emissora concorrente, não vou falar o nome. Aposto que não é melhor do que não, com certeza não é. Falando sobre as maravilhas da Ilha do Marajó e tudo que há de bom lá. E às vezes as pessoas acabam ficando, principalmente porque esse nome é muito forte relacionado a esse assunto, ficando estigmatizadas. Mas lá é um lugar maravilhoso para conhecer. Tem belezas maravilhosas. Então, não cabe hoje o turismo ser relacionado ao turismo sexual, principalmente crianças e adolescentes. Então, tem sim datas, principalmente quando na entrada de estrangeiros para cá, eles têm essa concepção de que é tudo liberado, tudo fácil, né? Fácil, e a gente quer mostrar que não é e que vai ser reprimido. E tem que ser reprimido mesmo, né? Não é porque você mas não é o meu país. Tudo bem, não é seu país, então vá fazer no seu país, se você acha que está correto, né? Então, assim, não venha para cá fazer com nas nossas crianças, os nossos adolescentes, o que você não faria, o que você recrimina no seu país, né? Porque eles não são diferentes, né, de outros países, eles são crianças, eles são adolescentes, eles são pessoas, são seres humanos que estão às vezes, extrema vulnerabilidade social, não tem o que comer dentro de casa, sabe? Não tem o que vestir. Dentro de uma casa, a gente que trabalha com assistência, a gente visita casas, gente, é inacreditável. É casa de lona, onde tem uma cama de casal, na verdade não é uma cama, é um monte de tijolo no chão, um monte de pedra com um colchão em cima, onde abriga 5, 6 pessoas nesse colchão. Né? A mãe com seus 4 filhos, o marido, e o fogão é o fogão ali, né? Não é nem a lenha, não é nem de barro, é aquele fogão ali que é improvisado com latinha, com tudo. Então, quando a criança vê uma facilidade de ter aquilo que ela não tem dentro de casa, né? De ter, por exemplo, uma comida, um biscoito diferente que ela não come, que ela vê eventualmente em algum lugar, às vezes ela nem pensa que aquilo que ela vai fazer, que ela vai se sujeitar errado, e que ela não pode fazer aquilo. Ela simplesmente... E tem a questão cultural também, né? A gente ouve muito, já ouviu, minha avó fazia isso, minha mãe faz, eu estou só seguindo a carreira. A gente escuta isso. Infelizmente, a gente escuta muito isso. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Né? Qual que é o papel da sociedade? Porque, assim, a Polícia Rodoviária Federal está aqui, está mapeando, está identificando, está aprendendo, está
ensinando, né, porque não é só apreensão, é ensino, porque tem palestra, né, tem orientação, mas e nós, como sociedade, né, civil, como sociedade privada também, não só pública, mas privada também. O que a gente está fazendo? O que a gente... não, mas isso não é responsabilidade, né? Toma aqui, o macaquinho é seu. Não é bem assim, né? Então, assim, o que nós precisamos fazer? O que a Polícia Rodoviária Federal espera de nós, como seres não policiais, ou seres civis, né? O que a gente pode fazer? O que vocês orientam para a gente? A gente primeiro, como a gente já pontuou anteriormente, é necessário que a gente humanize também a polícia, né? E isso parte dos próprios policiais, com a empatia, a não realização de abordagens violentas. É claro, né? Como a gente fala, né? Tudo depende do gosto do freguês, né? Tem de doce, tem de sal. Mas, claro, quando é uma abordagem tranquila, quando é alguma coisa fora da realidade criminal expressa, né, violenta, o policial ele tem que ter aquele jogo de cintura, saber conversar, trazer a população para junto dele. E a população ter consciência, assim como o policial tem que ter consciência, que a população tendo consciência que o policial ele é um voluntário, ele é um amigo e ele é uma pessoa que está junto para transformar a sociedade com quem tem interesse em transformar a sociedade e reprimir quem tem interesse de sofrer repressão. E a sociedade também precisa entender que o policial está ali para isso, e o policial também precisa entender que a força que se tem com uma sociedade junto a favor de você consegue ir muito mais longe. Uma instituição consegue ir muito mais longe. Uma instituição que tem aprovação, tem o apoio da população, ela consegue aí desbravar muitos outros horizontes. Com certeza. Assim, é aquilo que a gente brincou no início, né? Quem não deve não teme, né? Se você está em dias com suas obrigações legais, se você está em dia com as questões legais, então, né, você tem que entender que eles estão aqui justamente, né, para ajudar, né? Olha a distância, o Paraná, né? 3.000 quilômetros de distância e veio de carro, veio para cá, né? E está aqui 3.000 quilômetros só para estar aqui. Não, ele está aqui porque ele quer contribuir, porque ele achou interessante, que ele entendeu a necessidade da região, né? E a Raíssa também, quase 2.000 também, né? Passou dos dois. Né? A gente também, quer dizer, a gente não está aqui de repente não, longe de parente, né? Longe da casa da gente, longe daquilo que a gente está habituado. Às vezes tem um final de semana que não estão de plantão, né? Raíssa saiu de um, Borgo está entrando de plantão, e aí de repente vou ficar em casa, não tenho uma companhia das vezes, né? Não tenho um amigo ainda aqui. Então, assim, são pessoas que estão aqui realmente contribuindo para o bem-estar da nossa população. E eu, graças a Deus, eu tive a sorte, né, a honra do meu marido poder me acompanhar. Então, olha, ele está aqui comigo. A esposa do inspetor também está aqui com ele. Então, assim, quando a gente tem essa soma para nos ajudar, né, para nos impulsionar, é outra coisa. Algumas abordagens que eu faço, né, e aconteceu mais de uma vez lá na unidade operacional do Trairão, eu já me peguei ouvindo várias vezes de muitos usuários que a gente aborda. Nossa, mas vocês são educados, vocês são receptivos. E eu fico pensando, mas não é o que a gente tem que ser? Não é? Uai, como assim, sabe? E é bom você chegar, você conversar, e claro, a gente faz as consultas e a gente sabe os níveis que a gente precisa, ou avança, ou retrocede, ou mantém, a gente tem esse discernimento. Mas é um usuário, gente, é uma pessoa de bem, está passando pela rodovia, somos servidores públicos, estamos servindo eles. Então, ouvir isso de verdade mesmo, nossa, mas você é educada, você sabe abordar bem, isso para mim vale mais do que qualquer outra elogio que eu poderia receber dentro da firma, de verdade, porque eu tô aqui nesse intuito. Eu até costumo brincar com meu marido. Quando eu tô de serviço aqui na unidade operacional de Itaituba, eu vou de um jeito. Quando eu tô de serviço na unidade operacional Trairão, eu vou de outro, completamente diferente. E vou trabalhar, porque é legal. Eu gosto de conversar com o caminhoneiro, perguntar como eles estão. Sem contar que eles sabem infinitas vezes mais coisas. Sim. Em relação ali ao próprio
meio de transporte que eles utilizam, né, o que eles conduzem, do que a gente. Então, por que não tirar a dúvida? Como funciona isso? Eles Como você faz isso? 24 horas/7. Então, imagina, a gente tá ali, oferece, eu mesma fiz isso, tava esperando ali para tirar uma restrição, alguma coisa, só aceita um café? Oferece. Eu me sinto bem, e por isso que eu falo, eu tô aqui, se eu tô servindo um caminhoneiro, alguém que tá ali que precisa, um auxílio ao usuário, um auxílio operacional, quanto mais uma criança ou adolescente. Não é? Quanto mais. Então, poder estar aqui, passar por essa experiência que eu falo para os meus colegas do serviço, isso aqui é uma escola. É uma escola. Isso aqui é uma escola. Você vai sair daqui. O policial rodoviário federal que chegar aqui em Itaituba tem essa consciência. Ele vai sair daqui pronto para conseguir trabalhar em qualquer outro local desse Brasil. Porque a logística daqui já é difícil. Você só chega daqui de barco, de balsa, você não chega de carro. Se perder a balsa, tem que esperar 1 hora, tá? 1 hora, entendeu? Então, gente, como eles recebem, a gente também precisa recebê-los, né? Então, ofereça também o café, seja educado, sejam atenciosos, tá? Falando em café, eu vou dar um rápido intervalo começar para você pegar o seu café e a gente volta rapidinho. De volta aqui no nosso último bloco do programa Ser Pleno. Hoje, recebendo aqui os policiais rodoviários federais, Raíssa e Burgo, falando sobre o projeto Mapear, um projeto que ocorre desde 2003, né, que começou lá com uma proposta pequena de mapear, hoje tornou-se uma política pública, né, uma política pública que vem aí traçando os pontos mais vulneráveis do Brasil, que podem colocar em risco a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, no que se diz respeito à violência sexual, exploração sexual, abuso sexual. Então, eu tenho aqui a honra mesmo de receber os dois, foi um achado, né, os dois. Mas antes da gente continuar aqui, que agora eles vão falar sobre denúncia, sobre garantia de sigilo, né, essas coisas todas. Eu quero mandar um beijo para umas pessoas que estão aqui mandando um oi no Instagram. Rivânia já mandou aqui um coraçãozinho. Rivânia, que lindo. Estou aqui com a irmãzinha, que é uma fofa também, né, aqui participando do programa. Obrigada por estar participando com a gente aí. Então, está em Brasília ela? Está em Brasília. Um beijo, Rivânia, para minha cidade aí também, que eu também sou de Brasília, o pessoal de Brasília, meus amigos, meus parentes, meu filho que está me assistindo e que falou assim, mãe, o som está baixo dela, tá? Um beijo, meu filho, fica com Deus, tá? Mamãe te ama. Para minha filha que está passeando, está lá em Paris, está lá, falou, mãe, mandou um oi para mim mesmo, eu estando aqui, eu vou mandar a filha, eu sei que você está assistindo pelo YouTube, para o meu genro. E quero mandar um beijo para o Joel também, que é o marido, né, da Raíssa, que também está prestigiando a gente. E do lado de cá tem uma galera que está na TV, lá no Sul, no YouTube, né? E aqui também a Flávia, né? Fernanda, desculpa, Fernanda, né? A Ana Flávia, a irmã Fernanda. Dilce, Eduína. Minhas irmãs, Monique, Cris, nomes muito diferentes, né? Nossa, só nome normal, gente. Ó, Cris, Monique, Ana Flávia. Monique, Ana Flávia. Minha avó Heloína, minha mãe Dilce. Nomes bem diferentes, né? E os meus sobrinhos aí, todos sintam-se abraçados também. Cunhados, meu pai, né? Meu pai também, o nome dele é Leon. Leon? Leon, sim. É uma família de nomes diferentes aí. É igual meu marido. Meu marido chama Nauara. Olha só. Né? É um nome indígena também, da tribo Cinta Larga. E a família do meu marido toda, a minha cunhada é Iara, o meu sogro é Araí, o meu outro cunhado é Apoena, Aritana, Janara, Tainá, Nayá. Então, são assim, é só nome indígena. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela audiência, gente, pelo acompanhar esse programa, que é um programa que faz uma diferença para a gente aqui da região, trazendo realmente
E eu acho que não só aqui para Itaituba e região, mas para o Brasil como um todo, né? Porque esse projeto, que hoje é uma política pública, ele abrange o Brasil todo. E a gente tem meios de denunciar. Só que eu entendo, e eu sei, e eu falo isso, porque eu já escutei isso, eu não vou ligar, porque depois a pessoa descobre e vem atrás de mim, e como é que eu faço? Eu tenho família, eu tenho isso. A denúncia, ela é garantia de sigilo, de tranquilidade, a pessoa pode fazer a denúncia, a pessoa pode ligar, pode apontar uma coisa que está vendo, ele vai ser informado, né, vai contar quem foi que ligou, ou o anonimato é garantido? Então, nosso número, né, inclusive 191, que vocês precisarem, podem estar ligando, e sim, o nosso anonimato, ele é garantido. O que acontece? Chega na nossa central, a pessoa que atende recebe as informações, de fato você não precisa se identificar, então é repassado para a equipe da localidade. E se a pessoa que liga repassa que naquele momento está, né, havendo a ocorrência de algum crime, de algum delito, chega até a equipe mais próxima e dali a gente desloca a viatura, né, que está no local mais próximo, para o local onde essa pessoa fez a denúncia, para que a gente possa fazer a averiguação do que até então está acontecendo naquele local. Qualquer denúncia, qualquer tipo de denúncia, por exemplo, eu estou percebendo lá na praça da minha casa que está tendo um conglomerado de crianças, de jovens, de adolescentes, que estão passando a noite na praça, bebendo, usando entorpecentes, né, drogas ilícitas, né, também, e sem nenhuma... Eu posso fazer uma denúncia assim também? Aí é questão de circunscrição, né? A gente trabalha em estradas, né, em rodovias federais, então ali o nosso 91 chega para essa parte. Essa parte, como a senhora colocou, como você colocou, né, de praça, essas coisas mais situadas dentro de cidade, aí é um 90 Polícia Militar. E também é garantido total anonimato. Sim. Sim. O 190, ele tem um 91 e tem um 90, né? O 90 é para direitos humanos, não é isso? Não, o 91 é o número da Polícia Rodoviária Federal e o 190 é o da Polícia Militar. Não, da Polícia Militar, que faz justamente... Um outro canal de denúncia seria, se eu não me engano, o Disque 100. Isso, né? Disque 100. Isso. É o Disque 100, que é o que a gente também propaga para violência contra a mulher, etc., né? Bom, essa denúncia, né, ela é feita pelo cidadão, né, ou pelo motorista, ela se transforma em ação imediata pela Polícia Rodoviária Federal, ou cria-se um plano, uma estratégia para chegar? Como é que é feito isso? Olha, se dentro da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal há uma denúncia de um possível flagrante, a gente, como polícia ostensiva, né, a gente tem o dever de atender. Assim como se acontecer um acidente, algo, a gente tem, dadas as devidas ressalvas, a obrigação e o dever de atender, sim. Realizar uma ronda até o local e checar para dar possíveis providências. Quando vocês fazem uma abordagem, por exemplo, como você disse, fez abordagem durante o dia, né? Durante o dia. Está lá no nosso cartão programa, né? A gente tem que realizar algumas abordagens, coisa de rotina mesmo da polícia. Faz durante o dia. Vocês vão nesses locais que vocês identificaram, a grande maioria é que vocês identificaram que ali é um ponto de vulnerabilidade, ou foi porque teve denúncia? O que mais acontece, ou não tem isso? Não, assim, o nosso trabalho é mais, eu não sei se o termo certo a ser dito seria tranquilo, mas assim, por exemplo, na nossa unidade operacional Trairão, a gente cumpre aquela determinação do cartão programa e normalmente é na frente mesmo. Nosso espaço é bem amplo, a gente para, assim, normalmente é carro, aí a gente vai parando nos carros e vai fazendo as abordagens, verificações. Para haver essa questão de deslocamento, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, inspetor, realmente é quando tiver alguma
alguma ligação, alguma coisa que a gente precisa desse deslocamento. Aí realmente a gente pega a viatura e vai. Fora isso, a questão da ronda mesmo, que é mostrar o policiamento ostensivo na rodovia. Vocês fazem abordagem em casas, assim, tipo, casas de prostituição, bares, restaurantes? Sim, na Operação Domiduca que a gente fez recentemente, a gente fez abordagens, claro, tudo às margens da rodovia. Sendo as margens da rodovia, a gente tem a permissão, a não ser que seja um local que não seja aberto ao público. Normalmente bares, prostíbulos, postos de gasolina, restaurantes são locais abertos ao público, então a gente tem a livre entrada. E lá a gente faz as nossas intervenções, abordagens dentro da normalidade, e aconteceu até inclusive na operação em Novo Progresso, a gente vê um local, ele tinha as características, tinha a fachada, né, a identidade visual do prostíbulo, mas ele estava fechado. A gente provavelmente sabia que era um prostíbulo, mas não optou por não fazer a entrada, e a segurança jurídica também, porque a segurança do policial também ela deve ser levada em consideração. É um grande desafio, né? É manter esse equilíbrio entre a segurança da equipe do policial e os deveres legais, né? Sim. É porque tem isso, né, gente? Locais que parecem ser locais inofensivos, mas não tem nada de inofensivo ali, né? Não tem nada, na verdade, é um grande reduto de exploração sexual mesmo, né? Da criança e do adolescente. Eu vou pedir o Thiago para colocar, para vocês terem ideia, como esse projeto tomou proporção e como esse projeto é importante, né, como política pública agora, a quantidade de premiações que ele vem ganhando ao longo das edições. No biênio 2009-2010, eles receberam o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. No biênio 2011-2012, Prêmio João Caruso, 2012, reconhecimento internacional do Fórum de Segurança da ONU, de 2012. 2013, 2014, Prêmio Nacional do Disque 100, 2013. Pode passar, Thiago. Olha a quantidade de... todos eles têm uma cartilha, né? Isso a gente esqueceu de falar. Todos eles têm uma cartilha. 7ª edição, 2.462 pontos mapeados, 3.000. Lá na 2021, 2022, quase 10.000 pontos, que a Raíssa já falou. Pode passar. E essa 10ª edição já tem prêmio parceiro estratégico do programa Na Mão Certa, 2009 a 2023, da Childhood, né, Brasil. A Childhood Brasil, quem não sabe, é um programa que é patrocinado pela Rainha Sofia, né, que é um programa que ela ajuda as crianças e é parceira da Polícia Rodoviária Federal. Como é que é receber um prêmio desse? Pensar assim, eu faço parte disso, né? Eu faço parte desse momento de transformação, porque eu vejo o trabalho de vocês não só como um trabalho de educação, né? Mas um trabalho de transformação também. Vocês percebem isso? Com certeza. É algo assim que fica até sem palavras, né? Porque realmente a gente sabia que a gente, de alguma forma, a gente está desse lado, que a gente pode transformar a vida. Não aqui o contexto hoje, de crianças e adolescentes, mas de todos, né? Hoje a gente conta também com a nossa equipe do GETRAN, né, que é o grupo de educação para o trânsito. Então, assim, eu costumo dizer que a PRF é aquela mãe boa, né? É aquela mãe que dá o cascudo, né? E mais que também... Mas que dá o beijo, dá um abraço. Que instrui. A gente pune quando tem que punir, reprime quando tem que reprimir, mas na hora da prevenção também estamos ali. A quantidade de ofícios que chegaram na unidade operacional em setembro foi assim, a gente olhava um pouco e falava, meu Deus, como vamos dar conta da demanda? Muita procura, as escolas, os locais querendo muitas palestras. A gente teve na última semana, né, a Semana Nacional de Trânsito. Aí foi que choveu o ofício mesmo.
Então, assim, saber que a gente está aqui, que a gente pode ter essa parceria, estreitar esses laços e cada vez mais em relação ao mapear o que a gente puder fazer para jogar o projeto para cima, para que se solidifique ainda mais. A gente na condição, pelo menos aqui, todos os que estão aqui, que chegaram agora nessa última turma, em junho, é bastante querência, é bastante força de vontade. Eu percebo que os meninos realmente estão na pista para trabalhar. Isso é muito bom. Eu posso dizer isso com toda segurança, porque eu vi isso também. A gente teve uma reunião, e não a primeira, a gente já teve outras reuniões, e de fato é uma turma que vem querendo fazer a mudança, né, Borgo? Como é que você se sente assim, saindo lá do sul e vindo transformar vidas no norte? Eu acho uma frase muito interessante, não lembro o autor dela, mas fala que as pessoas, elas podem até esquecer do que você escreveu ou do que você falou para elas, mas elas nunca vão esquecer do que você fez por elas. Então essa é uma máxima que eu levo aqui para todo o serviço que eu faço aqui, e de certa forma, deixar um legado tanto para a região aqui, que me acolheu e que eu tenho orgulho de estar aqui, e também um legado para a sociedade na forma das entregas institucionais para a Polícia Rodoviária Federal. Eu fico extremamente feliz de estar aqui. É diferente o clima, tudo, mas é gostoso, né? A gente tem açaí aqui, né? O legítimo. O legítimo. Tá? Bom, a gente está caminhando agora para o finalzinho mesmo do programa. Na verdade, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e a gente volta para eu finalizar com uma mensagem tanto deles quanto minha para vocês que estão assistindo o programa e que podem começar a fazer a diferença, a mudar a história de vida dessas crianças e desses nossos adolescentes, não só aqui do norte, mas de todo o país. Voltamos agora sim para o nosso último bloco aqui do programa Ser Pleno. Antes de ir para finalmente, eu quero mandar um beijo para duas pessoas super especiais, que meio que começou isso tudo com a gente, né? Que é a Jennifer e a Paloma. Elas estiveram com a gente lá no CRAS 2 Liberdade, do qual eu faço parte, e falando, né, do projeto, perguntando sobre os nossos projetos, e ali surgiu aquela faísquinha, né? Aquela coisa ali, tipo, olha, a gente pode fazer alguma coisa junto, né? A gente pode unir forças. Vocês, como policiais que estão aí nesse mapeamento, nessa repressão, nesse acompanhamento, e nós, como CRAS, né, como acolhimento, como cuidado, como orientativo, como apoio também, de repente, numa palestra, num cuidado, numa orientação para essas pessoas. Onde procurar ajuda, como procurar essa ajuda, né? Então, Paloma, Jennifer, vocês sabem que vocês têm um lugar especial aqui no meu coração, assim como eles agora ganharam também um lugar especial. E o Borgo, gente, é meu vizinho, olha que honra eu estar ali do ladinho dele, dizendo de fato que a gente está aqui para vocês também, né? Eu quero muito que vocês se sintam muito acolhidos aqui, muito bem-vindos na nossa cidade. Eu falo nossa cidade porque eu estou há mais tempo que vocês aqui, não que eu seja ainda itaitubense, né? Porque eu espero que em breve o prefeito vai me dar um certificado de cidadã itaitubense. Porque eu já estou aqui, eu já gosto dessa cidade, eu já reconheço essa cidade assim como parte da minha vida, e eu quero muito que vocês se sintam assim também, que vocês sintam que a gente está aqui por vocês também, que a gente quer muito que vocês estejam conosco e no que precisar da gente, né? Eu falo não só como empresária, como programa, mas também como profissional da prefeitura, como psicóloga do CRAS. A gente está aqui por vocês também. O que vocês precisarem da gente, a Paloma, Jennifer, vocês sabem disso, a gente já conversou sobre isso. A gente quer estar junto, a gente quer trabalhar junto. Eu acho que é isso, acho que é essa questão, justamente dessa questão de trabalhar em rede, né?
Não é só a PRF fazendo o papel dela, não é só o CRAS fazendo o papel, mas somos nós juntos fazendo os nossos papéis como servidores públicos que somos, como pessoas, como seres humanos que somos, né, em prol daqueles que, infelizmente, tiveram todos os seus direitos violados aí, ou estão em um estado de vulnerabilidade quase que extrema, a gente percebe. Querem deixar algum recado? Querem mandar algum beijo para quem não foi beijado ainda? As considerações finais. Considerações finais. Eu só tenho a agradecer aqui o convite. Fico extremamente feliz em a gente poder estar mostrando o nosso trabalho aqui também, e mostrando que a gente realmente, o nosso interesse maior é servir a sociedade, é servir a população do Pará, a população itaitubense. Nós estamos às ordens, à disposição para o que precisar. A gente realmente tem essa visão de polícia cidadã e não é da boca para fora. A gente quer colocar em prática isso cada vez mais. E eu vejo essa oportunidade hoje como um excelente instrumento para a gente realmente demonstrar isso. Queria... inclusive uma coisa que eu deixei passar, eu também tenho 27 anos, né? Olha aí, gente, mesma idade. 2 bebês aqui comigo, gente. Vou perguntar pra sua esposa, né? 2 neném aqui comigo, gente. A meu filho, eu falo assim com meu filho, mãe, você não vai falar isso? Eu vou. Só. E esses ainda não deu nenhum ano de polícia, né? Mas eu já fico feliz porque aqui em Itaituba, eu falo por mim e falo por toda a equipe também, a gente já está deixando o nosso legado. E fico extremamente feliz com isso. Mandar um beijo para minha esposa, minha namorada esposa, minha companheira, a Fernanda, aí, companheira de todos os dias. Bora fazer esse casamento, gente. Ó, já que eu tô com vontade de comer bolo de casamento. Toda a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, os sobrinhos. E isso aqui também é muito por vocês. Muito obrigado. E seria isso. Mais uma vez eu quero agradecer, né, a você a oportunidade de estar abrindo esse espaço aqui para a gente poder ter esse tempo de fala. Quero agradecer muito esse laço que você quis, né, mostrou interesse em estreitar com a Polícia Rodoviária Federal, todo o apoio que você vem dando. E junto com isso eu quero também pedir, né, o apoio da população como um todo. A gente está aqui, realmente, Itaituba nos acolheu de uma forma muito, muito surpreendente. Eu não imaginava vir para cá, mas já que estamos aqui, que possamos fazer o melhor, dar o melhor, né, sempre ser melhor naquilo que somos incumbidos a fazer, né. Então, é uma honra estar aqui, foi uma honra falar do Projeto Mapear, me pegou meio de surpresa, acho que você percebeu, né? Falei assim, não, mas se a missão foi paga é porque a gente consegue desenrolar. Com certeza, e desenrolou com maestria. Fico muito feliz pelo resultado ter sido da forma como esperávamos, e o que puder aí fazer em relação ao Projeto Mapear, estamos aí, quero poder participar mais, ter a oportunidade de participar da Operação Domiduca, e entre outras vertentes que a gente pode estar atuando aqui, porque eu percebi isso no curso de formação e aqui eu confirmei. A PRF, você usou o termo, é ponta do iceberg, né? O que a gente viu no curso foi a ponta. Aqui Sim. Realmente é um algo muito a mais. Aqui vai muito além daquele celular, daquela antiga caneta que a gente passa só a multa para o cidadão porque algo está errado. Não, a gente pode até falar que multar por está errado, mas a gente explica por que está errado, aonde está, o porquê, como fazer, como consertar. Então, poder ter essa parte mais de educação, voltada mais para a educação. A parte também da questão do acolhimento, poder acolher quando chegam para a gente com alguma demanda que a gente pode ajudar. Realmente falar, cara, agora realmente eu posso ajudar alguém, sabe? Eu tô na polícia, mas eu não preciso ser aquela, claro que se precisar, seremos. Né? Mas eu não preciso ser aquela polícia que só é punitiva. Se restringe a isso. Não, a PRF vai muito além disso. E poder fazer parte de uma corporação como essa realmente é algo assim que, de verdade mesmo, em palavras eu não consigo descrever. E aí eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu abraço para todos que me ajudaram a chegar até aqui, né? Eu costumo falar que concurso público, se você consegue, e na verdade sozinho ninguém consegue, né? Sim. Eu costumo dizer que as pessoas que me ajudaram foram tipo, a escada. Eu fui colocando a mão, era uma pessoa, eu fui colocando o pé, era outra pessoa. E a mais importante de todas, vamos assim dizer, infelizmente eu estava contando para você aqui, né, durante o nosso intervalo, que é meu pai. Meu pai hoje não está mais presente. Felizmente ele faleceu no mês da prova da Polícia Rodoviária Federal em 2021. E foi
ele foi o meu maior acreditador. Foi o que apostou todas as fichas dele, mais um pouco. As minhas que eu não tinha, ele apostou em mim. Felizmente, ele não conseguiu ver fruto do esforço dele, mas que eu puder fazer aqui em nome dele e da minha família, que ele foi, mas ele deixou os dele para poder me apoiar. E estamos aí, minha sogra, sogro, marido, todo mundo, graças a Deus, a quantidade é boa. É bom. É bom. Nós lá do Centro-Oeste ali, a gente gosta de muita gente do Sul também. Olha, eu quero dizer assim, que foi uma honra muito grande ter vocês aqui. E vocês sabem do quanto eu quero fazer parte disso, do quanto eu gosto, de fato, dessa pauta, desse momento aqui de estar mostrando o que nós podemos, como cidadãos, seja um cidadão civil ou não, que podemos fazer a diferença. A gente só precisa saber onde que a gente vai. Então está aqui, a Polícia Rodoviária Federal está disposta, né, está aí precisando de parceiro, de ajuda, de orientação, qualquer coisa que vier já é alguma coisa. Quero dizer para você, Raíssa, que seu pai não pode ter presenciado fisicamente, mas eu tenho certeza que lá em cima, onde ele está cheio de orgulho. E eu tenho certeza absoluta, porque eu acredito nisso, sabe? Meu pai também, né, faleceu tem pouco tempo, e eu tenho certeza que onde ele está bem orgulhoso da filha que ele tem aqui, e é uma coisa que faz a gente ir além, né? A gente saber que tem pessoas por nós, né? Seus pais lá que estão te olhando tão distante, estão aqui assistindo, né? Então, tudo isso faz a diferença na nossa vida. Faz a gente levantar cedo, mesmo com aquela preguicinha, ou aquela tristeza do dia, né? Eu acabei de contar para a Raíssa aqui que hoje eu acordei com uma saudade do meu pai muito grande, mas estou aqui firme, mais ou menos. Estou aqui firme, né? Mas porque eu preciso estar aqui, não só por mim, mas por todos que estão, que dependem da gente, que a gente pode fazer alguma coisa, né? Eu quero aqui falar com você agora. Eu fiz um texto aqui porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso de uma forma bem mais incisiva, para que se você ainda não foi tocado no seu coração por essa questão da violência sexual, da exploração sexual da criança, do adolescente, eu acho que está na hora de você começar a pensar um pouquinho sobre isso. Qual o seu papel, né? Se colocar no lugar do outro, né? Será que você gostaria que fizesse com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe, o que é feito com essas crianças que estão aí passando por essa situação, né? Então, assim, se colocar no lugar do outro é uma das maiores características que a gente precisa ter, né? Valor, a característica valor que a gente precisa ter, que é a empatia, né? E faz a diferença. Então, para você que está aí do outro lado, você preste bastante atenção nessa mensagem que eu vou deixar para vocês. Chegamos ao fim deste programa com a certeza de que a luta pelo silêncio zero, que é isso que a gente quer, né? O silêncio zero, é urgente e contínua. Vimos o trabalho incansável da inteligência e repressão da Polícia Rodoviária Federal através do projeto Mapear e da Operação Domiduca. Um trabalho reconhecido e muito premiado, nós mostramos aí, que prova que é possível proteger nossas crianças e adolescentes nas rodovias. Mas o recado mais importante que fica é este: a segurança dos nossos jovens não é só uma missão da polícia, é uma responsabilidade de todos nós. O crime da exploração sexual contra crianças e adolescentes se alimenta do silêncio e da omissão. Se você é um motorista, um morador de comunidade, um comerciante à beira da estrada, ou simplesmente um cidadão atento, não se cale. Sua suspeita vale uma vida. E o seu anonimato, ele é garantido, tanto pelo 191,
que é a denúncia imediata das polícias rodoviárias federais, quanto para o Ligue 100, para qualquer violação dos direitos humanos em território nacional. Nós não podemos apagar o que aconteceu, mas podemos ressignificar o futuro das nossas crianças. Fazer a parte é o que transforma a estrada em um caminho de esperança. Faça bonito, rompa o silêncio, denuncie, não se cale. Se você viu alguma coisa suspeita, lute por essa criança, lute por esse adolescente. Eu vou agradecer muito vocês mais uma vez, deixar um forte beijo para as meninas, para a Jennifer e para a Paloma, para todos os policiais rodoviários federais que eu ainda não conheço, mas que eu sei que eu conhecerei. Dizer que vocês têm o meu respeito, a minha consideração e a minha parceria. No que vocês precisarem, eu estou com vocês. Falei isso ontem com a Paloma, inclusive um outro projeto que eu tenho, já me ofereci também, porque eu quero, de fato, fazer a mudança, ajudar nesse papel. Eu quero ser uma das pessoas que vai dizer eu fiz parte disso e me orgulhar do que a gente conseguiu como resultado. Tá? Vou pedir o Thiago para encerrar o programa com o mesmo vídeo que a gente abriu, para dizer que colocar um pouquinho mais na sua cabeça, na sua memória aí, para você que está aí do outro lado, a importância do trabalho dessas pessoas que estão aqui e da importância, principalmente, do seu trabalho, da sua denúncia, do seu olhar para essas crianças e para esses adolescentes vítimas de abuso e violência sexual em todo o nosso país. A gente volta semana que vem com mais um programa Ser Pleno. Vamos falar sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção, a proteção e o cuidado para o câncer de próstata. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom trabalho, Borga. Bom descanso, Raíssa. E a gente se vê em outros momentos. O seu olhar é atento quando eles mentem afirmando que foram à escola. O seu olhar é atento quando eles fazem pirraça em público. O seu olhar é atento quando eles voltam machucados da rua. Mas quando o mal é silencioso e vem do outro, o nosso olhar é atento. A cada 4 casos de exploração sexual, em 3 as vítimas são crianças ou adolescentes. Entre 2015 e 2021 foram mais de 200 mil casos, e isso corresponde a 80 casos por dia. Só de janeiro a abril do ano passado, 17 mil casos foram denunciados no Disque 100. A PRF não descansa no combate a esse crime. Através do programa Mapear, a PRF identifica pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das rodovias federais de todo o país. No dia 31 de outubro desse ano, lançamos a 10ª edição, que consolida os pontos vulneráveis mapeados entre 2023 e 2024. Ser policial é uma vocação que define a própria existência. Nós atendemos a esse chamado dessa vocação. Tornamos o desafio da segurança pública do Brasil a nossa missão de vida. Porque a polícia é você. Polícia Rodoviária Federal. Uma polícia de todos os brasileiros.